Muito bem, pessoal, senhoras, senhores, senhoritas, futuros técnicos de segurança do trabalho, estamos aqui outra vez, desta feita para a segunda unidade curricular. Lembrando a vocês que a nossa disciplina é Segurança Agrícola e Rural e que o meu nome é Zacarias Linhares Júnior, engenheiro de segurança do trabalho, à disposição de vocês. Essa segunda unidade curricular, ela trata de segurança no transporte, no armazenamento e na manipulação de produtos agropecuários. Quero lembrá-los de que na aula anterior nós nos referimos aos agrotóxicos propriamente dito. Nós citamos alguns exemplos e algumas consequências dessa exposição. Agora vamos falar um pouco sobre os riscos de transporte e a exigência legal para que você possa levar de um local para outro esses agrotóxicos, tá? Então, aula 2, segunda unidade curricular, segurança no transporte de agrotóxicos. Se vocês observarem aí nos slides que você tem em mãos, vamos direto para o slide 9, onde eu coloco aí algumas exigências das leis brasileiras quanto aos veículos que serão utilizados no transporte de agrotóxicos. Então, esses veículos eles precisam ter até 20 anos de uso. Mais de 20 anos de uso, não se aconselha a utilização dessas viaturas, desses veículos no uso para transportar agrotóxicos. Nós temos os veículos pequenos, são chamados veículos utilitários, tá? Nós temos os veículos maiores, os caminhões, que tem dois tipos, o de carroceria aberta e o de carroceria fechada. De qualquer forma, todos eles precisam estar bem higienizados e em perfeitas condições de uso. Imagina você, por exemplo, um veículo com carroceria danificada, ou lá tem um ferro saliente, um prego, aí você vai carregar esses agrotóxicos aí nesse caminhão. Aí, de repente, logicamente, rasga aquela embalagem. Imaginem os senhores que isso pode trazer consequências a quem está trabalhando ali e principalmente ao meio ambiente. Então a gente precisa recomendar isso. Vistorias nesses caminhões, nesses veículos, também são obrigações nossas como técnico de segurança do trabalho. Vocês vão ter que fazer vistorias muito específicas e muito detalhadas desses veículos. Não se esqueçam de verificar se eles estão em perfeitas condições de uso. Verifique os pneus, verifique as condições de carroceria, verifique as condições de cabine, de cinto de segurança, verifique se tem os equipamentos de primeiros socorros, verifique se tem equipamentos de mecânicos, ferramentas, etc, etc. Não se esqueçam também de verificar a CNH do motorista, verifique se o CNH dele está atualizado e se os treinamentos, se os cursos de direção defensivas estão em dia, tá? Existem outros cursos que são recomendados para que eles possam transportar agrotóxicos. Já já eu vou falar sobre eles, tá bom? Aí no slide 10 eu já começo a falar da sinalização para a utilização de produtos perigosos. Então eu vou chamar a atenção logo para a sinalização geral. A sinalização geral de transporte de produtos perigosos é feita por um painel de segurança. Observe aí na figura do slide 10. Você tem aí o painel de segurança ali na figura à direita pequenininha. São esses retângulos laranja com letras pretas. Esses são os painéis de sinalização de veículo que transportam agrotóxicos. Eles são obrigatórios e deverão estar afixados nos veículos. Se a gente for um pouco mais além, lá no slide 13, eu tenho agora o rótulo de risco. São esses losangos, observem esses losangos em cima e esse losango embaixo. O rótulo de risco, eles devem ter essas dimensões aí, ó, 300 milímetros por 300 milímetros, se você tiver veículos grandes. Se você estiver trabalhando com veículos utilitários pequenos, você vai trabalhar com dimensões de 250 milímetros por 250 milímetros. Isso está estabelecido nas normas brasileiras e precisam ser rigorosamente seguidos. Lá no slide 13, detalhando, veja, você tem aí em cima um rótulo de risco branco. Observem que o contorno ele tem a mesma cor da figurinha aí dentro, que é uma caveira. Então, esse símbolo aí ele representa produtos fitossanitários desses grupos de embalagem 1, 2 e 3.
Aí embaixo você tem um rótulo de risco mostrando aí o produto inflamável classe 1. Observe que você tem aí o espaço para inscrição e embaixo, nesse vértice, você tem um número que vai representar a classe e a subclasse do risco desse veículo, tá? Se a gente chamar a atenção aí no slide 14, vocês observem aí que eu estou representando do lado esquerdo o risco principal, um losango branco com a caveirinha aí cor mais escura, com a palavra tóxico. E esse 6 aí é o número que representa exatamente esse risco, risco tóxico. Aí eu tenho um agrotóxico, um material que é de risco elevado. Aí do lado eu tenho um risco subsidiário ou risco adicional, como você quiser chamar, ou risco secundário. Neste caso aí, representado por um líquido inflamável classe 3. Então, esse número 6 e esse número 3, eles representam o risco. O 6 representa o risco principal, nesse caso de material tóxico, e o 3 representa risco secundário, no caso, material tóxico inflamável, tá bom? Indo um pouco mais na frente, pessoal, nós temos aí o painel de segurança no slide 18. Observe no slide 18 o painel de segurança, ele é retangular, cor laranja. Vocês estão observando aí o 6 e o 3, que eu acabei de enumerar ali atrás. O 6 é o número do risco e o 3 é o segundo algarismo que representa o risco subsidiário, o risco secundário, como você quiser chamar. E aí embaixo você tem o número da ONU. Esse número da ONU ele é obrigatório e ele representa o quê? Ele representa o código, a codificação daquele agrotóxico que poderá ser entendida em qualquer lugar do mundo, desde que aqueles países sejam signatários da ONU, tá bom? Então, eu queria chamar a atenção também para o caso de o agrotóxico não poder ser misturado com água. Neste caso, você vai colocar um X ao lado do 6. Então, ficaria X63. O que significaria isso? Que esse agrotóxico ele é tóxico, ele é inflamável e não pode ser misturado com água. Então, você tem aí no slide 18 todas essas informações que eu acabei de enumerar, tá? A sinalização do veículo, eu vou mostrar direto a figura 24. Observe aí na figura 24, eu tenho aí os 3 tipos de veículo. Você tem à sua esquerda os veículos utilizados de pequeno porte, na figura do meio você tem os caminhões com carroceria aberta e na figura à direita você tem caminhões com carroceria fechada. Observem aí as anotações que estão acima da figura. Eu tenho um produto com um risco. Neste caso, eu vou precisar, no painel de segurança, tanto na lateral esquerda, que é a lateral do motorista, vocês observem aí que todos eles têm o quadradinho amarelo com as letrinhas pretas, esses são painéis de segurança, eles aparecem na lateral esquerda, para os 3 tipos de veículo, tá? Eles também devem ser fixados na frente. Observe que também na frente ele está à esquerda, ele está sempre do lado do motorista. E no fundo do veículo ele também vai estar à esquerda, do lado do motorista. Então é necessário que você exija a fixação do painel de segurança com a numeração que representa o risco daquele agrotóxico na lateral esquerda, na parte frontal do veículo, do lado do motorista, e na parte do fundo do veículo também do lado do motorista, para os 3 tipos de veículos, tá? Isso quando você tem apenas um produto e um risco. Aí, do lado direito, eu estou me referindo ao rótulo de risco. O rótulo de risco ele vai estar sempre à esquerda do painel de segurança, só que ele não vai aparecer na parte frontal. Observe, ele está na lateral esquerda, junto com o painel de segurança, e está no fundo, também junto com o painel de segurança, mas ele não aparece na parte frontal do veículo. Então, só para revisar, o painel de segurança aparece na lateral esquerda, aparece na parte frontal e no fundo, sempre à esquerda, sempre do lado do motorista. O rótulo de risco, ele só vai aparecer na lateral esquerda e no fundo, ele não aparece na parte frontal do veículo, tá certo? Aí embaixo eu tenho uma outra situação, eu tenho um produto, um risco principal com risco subsidiário. Nesse caso, há a exigência de você fazer a fixação do painel de segurança e do rótulo de risco nas 2 laterais do veículo, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Mantém-se
a fixação frontal e a do fundo. Lembrando mais uma vez que o rótulo de risco, que é o losangozinho, ele não aparece na parte frontal. Ele só aparece na parte lateral, nas duas laterais e no fundo, para este caso em que você tem um produto com um risco principal e um risco subsidiário ou risco secundário. Tá bom? Ficou claro isso? No slide 25, eu tenho uma situação diferente. Eu tenho produtos diferentes e mesmo risco. Então, a diferença deste caso para o caso anterior é que você vai ter o painel de segurança sem a numeração. Apenas o painel de segurança da cor laranja, para alertar de que você tem produtos diferentes com o mesmo risco, tá bom? O rótulo de risco não, ele vai estar tudo certinho lá como manda o figurinho. Eu queria chamar a atenção que para este caso, a exigência é para fixação nas duas laterais, na frente e na traseira para o painel de segurança e para o rótulo de risco nas duas laterais e traseira. Mais uma vez, eu quero chamar a atenção dos senhores, das senhoritas e das senhoras. O rótulo de risco não é fixado na parte frontal do veículo. Ele é fixado, neste caso, nas duas laterais, no fundo, junto com o painel de segurança. Outra vez, o painel de segurança, para este caso aí, em que os produtos são diferentes e mesmo risco, ele não aparece com numeração. O mesmo para o slide 26. Observe que neste caso também não tem numeração para o painel de segurança. Neste caso, você tem produtos e riscos diferentes, tá? E tem uma diferente aí, tem uma outra diferença, tem uma novidade. Observe que nenhum deles aparece o rótulo de risco. Nesse caso, o rótulo de risco vai aparecer nas embalagens, já que você vai ter produtos e riscos diferentes. Então, para cada embalagem, para cada produto, você vai ter o seu rótulo de risco na embalagem. Então, ela saiu do veículo e foi para a embalagem. O que vai estar no veículo? Apenas o painel de segurança sem a numeração, tá bom? Mas ele precisa estar lá para alertar de que aquela viatura, de que aquele caminhão está transportando material agrotóxicos. São os agropecuários, vejam, são materiais tóxicos, são materiais inflamáveis, tá? Que trazem risco tanto a pessoas como ao meio ambiente. Você, como técnico de segurança do trabalho, vai ter que acompanhar a carga. Primeiro você vai ter que fazer uma vistoria preliminar, você vai verificar se o veículo está em boas condições. Se ele estiver em boas condições, você autoriza o carregamento. Esse carregamento deverá ser feito por pessoas treinadas, tá? Já que esse material, a exposição a esse material é de alto risco, então essas pessoas precisam ser treinadas e você vai acompanhar de acordo com o que está no seu plano de segurança. Acompanhar tudo certinho como está lá no plano de segurança. Você vai monitorar o deslocamento desse veículo até a sua chegada e o seu descarregamento. Evidentemente que se em caso de acidente, você vai ter que tomar providências adequadas. Você vai ter que se deslocar até o local e vai chamar todo o aparato público necessário, Corpo de Bombeiros, Prefeitura, comunicar a Secretaria de Agricultura do município, do estado. Todo mundo que está envolvido na fiscalização precisa ser alertado. Ministério do Trabalho, todo mundo vai ter que estar alerta. Evidentemente, você também vai alertar os serviços de primeiros socorros e atendimento às vítimas, tá bom? Você, como técnico de segurança do trabalho, você vai ter que estar atento a todas essas coisas. Aí, no slide 27, a propósito do veículo descarregado, preciso chamar a atenção de que o veículo descarregado ele não pode estar sinalizado. Ele só vai estar sinalizado se ele estiver carregado com materiais agropecuários, tá bom? Então, antes de você tirar essa sinalização, você vai descarregar e higienizar o veículo. Quando você descarregar e higienizar o veículo, aí sim você retira essa sinalização. Eu queria chamar a atenção dos senhores, das senhoras e das senhoritas. Nenhum veículo descarregado vai manter o painel de segurança ou o rótulo de risco. Se ele não tem mais agrotóxico, se ele não tem mais material de tóxicos, de risco, de alto risco, ele não precisa estar sinalizado, tá bom? Então, vamos descarregar, vamos higienizar. Depois que descarrega, depois que higieniza, tira-se toda a sinalização, tá?
Tem mais uma coisa, pessoal. Essa higienização e essa limpeza, ela não pode ser feita em qualquer lugar, tá? É preciso observar que em todo município, em todos os locais, existem uma legislação específica no que se refere ao meio ambiente. Isso precisa ser respeitado e conhecido por todos. Então, é preciso entrar em contato com os órgãos de meio ambiente, IBAMA, por exemplo, e verificar em quais locais você vai poder fazer a higienização do seu veículo. Preciso lembrar que essa higienização ela não pode ser utilizada em mananciais de água. Você não vai jogar no rio, você não vai jogar em lagoas, você não vai jogar em poços. Esse material aí, esse descarte desse material precisa seguir rigorosamente o que está na receita que foi assinada pelo engenheiro agrônomo. Então, seguir essa orientação e orientar todos os outros a seguirem também. Você não precisa ser especialista nessa área, mas você é técnico de segurança do trabalho e precisa estar atento a essas questões, tá bom?